propiciar uma roda de conversas falando da democracia, do meio digital e tudo que influencia as dificuldades em si. Aqui estou eu, o Luiz Fernando, o João Bruno, a professora Gessiane, de Português e Redação, e a Carla Luana, mestre em Sociologia. Nisso eu vou dar abertura para o Bruno iniciar as temáticas. Bom, começando a fala, gostaria de falar sobre a democracia, né, atual, sobre esses problemas que a gente tanto enxerga nessas eleições, nessas últimas eleições, como essa questão da polaridade dentro do nosso campo democrático, porque a gente enxerga que, hoje em dia, a população brasileira não se importa mais com as propostas que são dadas a ela. E a gente olha mais como uma disputa ideológica, como uma questão de político tal é melhor, político tal é melhor ainda, então vamos todo mundo derrubar e ninguém acha a solução necessária para melhorar a nossa sociedade. E essa disputa ideológica, Bruno, ela fragiliza, né, o regime democrático de direito. Porque a gente sabe que a América Latina, ela tem ali vários países que a democracia é uma democracia juvenil, né? Está surgindo, está se fazendo, está crescendo. E aí essa desinformação que está chegando à população, principalmente a juventude cyborg, né, que é uma juventude que está imersa nessa aldeia global, Marcela, ela é muito propícia para que isso se espalhe de forma muito rápida. E a gente não pode esquecer, né, que os jovens, eles são nativos digitais. Então, eles já nascem ali com o celular praticamente na mão, tendo acesso a milhares de informações. E como filtrar, né, essas informações, principalmente dentro desse período eleitoral, que vocês estão constantemente recebendo. Eu acho que conseguir fazer com que esses jovens tenham esse filtro, talvez seja uma das grandes dificuldades. Né? São milhares de informações. E o pior é que a gente não vê só na juventude. A gente percebe que eles utilizam as redes sociais como essa arma, né, essa arma eleitoral, um contra o outro, usando as fake news, mas a gente percebe que a maioria não são jovens, geralmente os jovens que têm a maior racionalidade em relação ao tema. A gente percebe que é pessoas que cresceram com por exemplo, vamos citar aqui religião. Capital cultural, né, Bruno? Capital cultural, isso, exatamente. Eles utilizam o capital cultural como uma ideia de que aquilo vai ser uma forma de construir um Brasil melhor. No caso, como a gente pode ressaltar que a maioria das pessoas que se envolvem em democracia se envolvem mais no meio político, a mídia, digamos assim, que elas procuram ter uma imagem diante a mídia, só diante a mídia mesmo, sem procurar apresentar propostas, apenas dizendo, procurar ter uma dominação carismática no meio político, sem apresentar ideias que podem ajudar a tratar de problemas que tem na nossa sociedade. E acaba que esse comportamento, né, dos candidatos, dos políticos, de se preocupar mais com a imagem do que com a construção dos valores, se reflete muito no próprio jovem, né? Porque a gente sabe que a internet ela influencia demais na construção de uma identidade cultural para esse jovem. Né? Então, ele está ali num período, né? Vocês estão num período em que está sendo construído valores, né? E vocês acabam sendo influenciados por pessoas que não estão preocupadas em construção de valores. Eu acho muito interessante isso, porque a gente fala muito dos jovens, mas se a gente for parar para pensar essa dinâmica de como a rede social atinge a população dentro da democracia, a gente pega do extremo. Um lado, existe muitos dos jovens que estão totalmente antenados em todos os âmbitos, sempre procurando a sua identidade. Já o outro, a gente vê os mais idosos, os mais tradicionais, que estão sempre na mesma linha de raciocínio, sempre cultivando e difamando as mesmas informações. Aí fica nessa, porque, tipo assim, a gente no Brasil, a gente tem uma cultura muito tradicional. E como isso vem sendo muito recente, está batendo muito na tecla da democracia brasileira, essa é uma temática nova, obviamente. Mas é muito bom lembrar que a gente ainda tem raízes do tradicionalismo, então fica meio difícil de combater isso. E aí a questão do debate a ética cidadã. Então, tipo, a pessoa deixa de lado a ética cidadã, a busca pela solução dos problemas dentro da sociedade no geral, naquele âmbito que ela é inserida, para procurar, tipo, debater só o que ela acha como certo ou errado no pessoal dela, no ponto de vista dela. Então, deixa de lado a fraternidade. No caso, ela procura se identificar com tal coisa, entendeu? Tipo, esse político tem os mesmos ideais
que eu, tipo, religioso, ele tem uma origem parecida com a minha, então acho que eu vou votar nele. Eu acho que eu tenho a obrigação de votar nele, entendeu? Fernanda, é muito interessante essa tua fala de identificação. Você trata também da questão dos algoritmos, né? Da construção da imagem. E a gente sabe que a democracia ela é muito atingida por isso. Os algoritmos, eles dialogam com a indústria cultural. Né? E a indústria cultural, ela está aí para nos monitorar, para entender os nossos gostos, o que a gente pensa, como a gente age, o que a gente escreve e o que a gente dissemina. Então, tem uma conexão direta, né? Por isso, só que a fake news, ela tem uma conexão tanto política, cultural e econômica. No caso, a gente, para poder se identificar, mas meio que no âmbito político, tem já uma pessoa para representar a gente. No caso, tem pessoa para representar uma religião, para representar uma raça, uma etnia, entendeu? A fala do Fernando vai muito de encontro, né, ao encontro, na verdade, né, no sentido de que, principalmente os jovens, não, na verdade não só os jovens, né, até as pessoas mais velhas, elas optam sempre por aquela pessoa, por aquele candidato com que ela mais se identifica. Na verdade, ela vota muito por emoção, sem considerar os fatos. Interessante, Gilson, é porque isso faz parte da democracia, dessa ideia de liberdade, né, de participação, de igualdade. É por isso que a gente tem, né, esses dois lados. No caso, a gente pode ressaltar também a ideia de que a gente apoia uma ideia de centralização na questão do poder, de lado, digamos assim. Você falando que hoje em dia não existe mais o debate concreto. A gente só usa o que é exposto pra gente e não procura a verdade. Então, principalmente como você falou da juventude, a juventude hoje às vezes não procura se alienar em relação aos direitos dela e no que ela é capaz de fazer na mudança da sociedade. Recentemente, Bruno, eu estava como professora de redação, né? Eu estava conversando com uma aluna, bem breve aqui o exemplo, eu estava conversando com uma aluna e ela apresentou, né, a intenção de voto, vou votar em candidato tal. E eu, como uma professora de redação, pedi um argumento, né? Por que você vai votar nesta pessoa? Ah, professora, porque está todo mundo votando. Está todo mundo engajado com este candidato, eu vou nele também. Então, o racional ele é deixado muito de lado e o emocional toma conta, né?